Eu acho que todos vocês conhecem a história de Chernobyl, um dos maiores acidentes radioativos do mundo. E hoje eu vou falar para vocês de um livro que também é sobre um acidente radioativo muito importante que aconteceu no Japão, que é o Hisashi Ouchi, o Homem Radioativo, do autor Leandro Luiz. O Hisashi era um homem de 35 anos, pai de família, tinha até um filhinho pequeno, e ele trabalhava numa empresa do Japão em que o trabalho era misturar o óxido de urânio com ácido nítrico num tanque. Só que essa mistura tem que ser feita com muito cuidado e muito devagar, e em quantidades certas. Se você coloca mais urânio do que o tanque suporta, isso pode causar como se fosse, não chega a ser uma explosão, mas uma reação muito forte nuclear e que vai dar os mesmos efeitos de uma explosão radioativa. E aí, o Hisashi estava trabalhando com mais dois caras. Um deles era o chefe, o comandante ali do trio, da equipe, e mais um companheiro dele. Para adiantar o trabalho, né, para poder entregar mais rápido para o cliente, eles resolveram misturar uma quantidade maior do que o tanque suportava. Então, tipo, o tanque suportava você colocar 2 litros, eles colocaram coisa de 14 litros, e ainda da forma errada. Eles estavam usando baldes de aço inox, acho que era aço inox ou alumínio, para colocar. Isso não poderia ser feito manualmente dessa forma, e eles estavam fazendo. E aí, em vez de colocarem 2 baldes, eles colocaram 10, 12, 14 baldes. Então, extrapolou demais o que seria o limite seguro, né? O Hisashi era o funcionário que estava mais perto ali do tanque, ele estava coisa de centímetros. Então, na hora que deu a reação e começou a emitir aquele absurdo de radiação, ele foi o funcionário mais afetado. E depois o amigo dele. O chefe dele estava um pouco mais distante e não chegou a ser tão afetado pela radiação. Teve sintomas também ficou muito ruim, mas não foi uma das vítimas fatais desse evento. E aí a gente se pergunta o que deu errado. Nesse caso aqui foi totalmente falha humana, porque eles não poderiam ter colocado dessa forma e nem nessa quantidade. Então, foi uma culpa totalmente da própria equipe. O mais surpreendente é que a dose de radiação que o Hisashi recebeu seria uma coisa que mataria um ser humano em minutos. E ele milagrosamente conseguiu sobreviver por 83 dias. Ele acabou se tornando uma vítima fatal, mas ele resistiu por 83 dias, com falência de órgãos, queimaduras gravíssimas no corpo inteiro. E o amigo dele, que foi o segundo mais atingido, conseguiu sobreviver por 7 meses. Mas eles dois acabaram sendo as 2 vítimas fatais. Fora isso, a cidade, a população, quem morava no entorno, todo mundo acabou sendo afetado de alguma forma. Não com tanta gravidade, mas muitas pessoas foram afetadas pela radiação. Aqui, nesse livro, em forma de documentário, o autor conta em detalhes tudo o que aconteceu. Como era a empresa, como era o trabalho do Hisashi, o que seria correto, as normas corretas, a quantidade correta de urânio, de radiação, de tudo que eles tinham que fazer. Conta como foi o acidente passo a passo, mas ele não colocou imagens reais, nem do Hisashi, nem do acidente, nem de como ele ficou, para não se tornar uma coisa sensacionalista, e até porque muitas pessoas são sensíveis a imagens fortes. Eu, por curiosidade, confesso que fui no Google e digitei, e realmente o cara ficou muito ruim, gente. Mas a história é muito interessante. Eu adoro histórias assim, que são estilo documentário, sobre fatos reais, acidentes reais que aconteceram. O autor tem outros livros nesse mesmo gênero, falando sobre o acidente do Césio, falando também sobre Chernobyl. Tem livros muito legais desse autor, então para quem gosta do gênero, procura pelos livros do Leandro Luiz na Amazon, vocês vão amar. E esse aqui também tá super interessante. É um acidente radioativo que não é tão famoso aqui pra nós, mas que eu adorei conhecer. Quem for ler, depois vem aqui e me conta o que achou. Eu tenho certeza que vocês vão adorar também saber sobre esse assunto, as curiosidades e ter um pouco mais aí de informação. Até a próxima, galera!